Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos dirigidos. E hoje nós falamos das doenças, falamos muito da dor. E agora nós vamos aplicar um pouco mais dentro da filosofia espírita, na compreensão do que os bons espíritos vêm nos falando através das leituras, das exposições, dos livros, em especial o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Pentateuco Espírita, nos falando a respeito de doenças. Como o Espiritismo explica as doenças? A saúde e a doença, por exemplo, estão no espírito e não na matéria, como enxerga a medicina tradicional. Então, a medicina tradicional, ela cuida do corpo, ou seja, os efeitos da doença. Mas nós sabemos que a doutrina espírita, ela nos esclarece a respeito da causa, o que ocasiona as nossas doenças, nada mais do que as nossas imperfeições. Então, levamos em consideração a vida passada daquele paciente. Quer dizer, os espíritos, os bons espíritos, os médicos, eles falam que para compreender a doença do espírito, eles levam em consideração a vida passada daquele paciente. Por quê? Porque nós estamos aqui numa aprendizagem da lei de amor de Jesus e estamos em processo de aperfeiçoar. Então, o nosso passado, ele condiz com a nossa realidade de hoje. E as dificuldades que atravessamos nada mais são do que os caminhos equivocados do ontem e até mesmo de hoje, onde estamos a colher, né, as nossas escolhas. Então, nós estamos nos apresentando de fato como somos. Temos visto que, em muitos casos, esse espírito precisa passar por essa evolução nessa vida. É muito questionado quando a criança morre em tenridade. O que essa criança veio fazer aqui? Por que Deus faz isso? 2 anos, 3 anos, né? Então, assim, eu coloquei alguns questionamentos que é feito e que nós realmente também, muitas vezes, nos perguntamos. Por que razão crianças morrem em tão tenra idade? Por que muitos possuem enfermidades de nascença? Por que existem tantas doenças que causam o sofrimento extremo? Por que tantas almas vêm a esse mundo a braços com tantas misérias? Por que tantos sofrem se não puderam praticar nessa existência nem o bem nem o mal? Então, são questionamentos que nós fazemos para entender o processo que cada um de nós atravessamos. E ainda na nossa imperfeição e na nossa pequenez, a gente julga que tudo está relacionado com Deus. Se estamos sofrendo, Deus está nos castigando, Deus está nos punindo. Se estamos felizes, é como se tivéssemos um privilégio. E a doutrina espírita ela esclarece que nós somos seres espirituais em uma experiência carnal e que nada mais aqui é uma escola para que nós possamos aprender, em especial, aprender quem somos de verdade. Nós estamos aqui para fazer uma leitura de nós mesmos. Então, todos esses questionamentos, nós encontramos resposta dentro da doutrina espírita, porque advém dos nossos passos, das nossas escolhas, das nossas ações. Então, é ação e reação, como diz no livro de André Luiz. Tudo que você faz tem uma resposta. Então, a gente encontra essa condição ou essa explicação que é plausível e que a gente consegue entender. O que diz os espíritos sobre as doenças? Explicam que a resposta para as enfermidades que há tempos incomodam a humanidade está na alma de cada um de nós. Ou seja, está em nós, nas nossas mazelas, nos nossos medos, nas nossas diferenças, né? Nas nossas dificuldades de ter empatia com o outro. Então, não existem doenças, mas uma única doença ligada inseparavelmente à imperfeição humana e que se revela através de diferentes sintomas. Cada pessoa, ela age
mediante a sua evolução, a sua postura mental perante a vida, a sua condição de espírito em evolução. E à medida que nós vamos traçando os nossos passos, nós vamos praticando os delitos pela nossa imperfeição, pela nossa ignorância espiritual, mas não importa, cada passo, cada atitude tomada tem uma reação para aquilo ali. Então, nós sempre estamos tendo sintomas das nossas imperfeições ou das nossas escolhas quando elas não são bem feitas, quando ainda está permeada pelos erros, pela não clareza, né, da divina misericórdia. Então, os espíritos falam sobre as doenças, que a única causa das doenças ainda é e será, por muito tempo, as nossas imperfeições. E cada um de nós acolhemos essa ação mediante o que mais nos é peculiar em relação ainda ao nosso processo sombra. Tudo tem uma explicação. E, segundo essa visão, é na alma de cada um de nós que estão as respostas para uma pergunta que há tempos incomoda a humanidade. E aí a gente vem sempre naquela pergunta: por que adoecemos? Então, essa pergunta ela é feita por todos nós, em especial quando nós estamos passando pelo processo da doença física, ou quando as nossas doenças morais já estão em uma situação de tanta angústia, de tanto desespero, que nós entramos em depressão profunda. E nesses momentos a gente só indaga por quê? E a pergunta que realmente devemos fazer é: para que eu estou passando por esse processo? Para quê? Porque aí a gente vai ter uma condição de olhar para dentro de nós e saber que as nossas escolhas, né, é que realmente fornece o nosso próprio caminho, os nossos passos equivocados. Então, estamos adoecendo para curar as nossas feridas, as nossas dificuldades de visão, do foco, né, do aprendizado com Cristo. Então, dor é tudo aquilo que nos indica que alguma coisa precisa ser cuidada. Nos slides passados, falando sobre dor, nós vimos que a dor ela ainda reverbera na família humana. Por quê? Porque ainda somos criaturas que ainda estamos batendo na mesma tecla do sofrimento, da dor, da não empatia, da falta de perdão, do egoísmo, do individualismo. A gente olha sempre para o próprio umbigo, acolhe sempre aqueles que estão ao nosso derredor, em especial a família consanguínea. Isso aí a gente vai trazendo de sabores, né? Energias não muito trabalhadas, e vai criando certos tumores. E a gente precisa desmantelar, quebrar esses tumores, esses nódulos energéticos. E é somente a doença é que tem essa proporção ou que tem essa capacidade de dissolver. Então, é por isso que a gente sabe que dor é tudo aquilo que nos indica que alguma coisa precisa ser cuidada. Está nos chamando a atenção. Ei, como é que está a sua estrada? O que você está fazendo? Porque se nós estamos estudando, há quantos anos estudando as nossas doenças, mediante aos nossos membros, ao nosso corpo humano, mediante a nossa alma, as nossas ansiedades, tristezas. Então, a gente vai se inteirando dessa farmácia, né, universal, que o remédio que nós precisamos é um remédio que está dentro de nós, é as nossas mudanças, é as nossas transformações, é o que a gente costuma falar, a nossa reforma íntima. Eu preciso mudar a minha energia, eu preciso mudar o meu caminho, eu preciso me cuidar, eu preciso me amar. Então, a gente está vendo essa criança aí, né, com o coração e costurando, vamos alinhando para que o coração ele possa nos trazer
alegria e não tristeza, porque as nossas dores morais moram na nossa alma. Uma vez ela não bem defendida ou acolhida de uma forma indevida, nós vamos então escoar toda essa dor para o nosso físico. Aí vai sentir o quê? O físico e o espírito. Então a dor é maior, né? Mesmo que a doença seja espiritual, isso não dispensa o tratamento de acompanhamento médico. Tem pessoas que, às vezes, por ignorância, está doente há muitos anos e vai a um centro espírita, tem um atendimento fraterno, feito a ficha, coloca a ficha na mesa para que receba o lenitivo, e essa pessoa muitas vezes fala assim: ah, não, eu estou sendo cuidada aqui, eu vou sair fora dos remédios. Mas lembremos que nós somos corpo e somos espíritos. Então, nós precisamos de cuidar do espírito e cuidar do corpo físico, do soma. Então, toda pessoa que estiver doente e adentrar a uma casa espírita, ela não pode, ou ninguém da casa pode, indicar que o tratamento espiritual é o certo, é o correto, e que ela pode, de uma certa forma, desfazer do atendimento médico, da medicina tradicional. Então, isso é irresponsabilidade. Na verdade, sempre nós colocamos: continue com seus remédios, continue com seu tratamento, que nós vamos cuidar da alma. A alma está adoecida, mas o corpo também está adoecido. Para a alma, nós temos Jesus. E para o corpo, nós precisamos ainda dos remédios, da farmácia, do médico, para poder inibir um pouco das reações que o corpo está sentindo mediante a doença da alma. Não somos separados entre mente, corpo e espírito. Todos estão interligados e todos se afetam. Então, uma vez, a doença começa no espírito. Não cuidado, passa para o corpo. Mas nós somos mente, corpo e espírito. Nós temos uma coenergia, chamamos que é a co-construção de nós mesmos. Temos a energia vital, temos o prana, a energia divina. E uma vez que nós temos essa interligação do corpo e a divindade, nós temos que cuidar dos dois. E não podemos esquecer que todos estão em sincronia, todos estão agregados. Então, a necessidade de cuidar das duas partes para que assim tenhamos oportunidade de melhorar. Por isso, quando temos problemas espirituais, eles também podem refletir no nosso corpo físico. Isso é fato. Os problemas espirituais refletem no corpo físico. Por quê? O que é uma doença espiritual? São nódulos energéticos que nós acumulamos mediante os nossos pensamentos. Uma vez que esses nódulos não são trabalhados, ele influencia muito o nosso corpo físico. Então, dessa forma, é importante cuidar de todos os elementos que nos compõem. Cuidar do corpo, cuidar da nossa mente e cuidar do nosso espírito. Quando o corpo mental gera sentimentos e pensamentos negativos, o fluxo energético vital desequilibra, refletindo no corpo físico. O que é o corpo mental? Estão lembrados? Nós estudamos lá atrás sobre os chakras e os corpos sutis. O corpo mental ele é dividido em dois: corpo mental abstrato, corpo mental superior. O corpo mental ele é o segundo grande campo de dados do ser humano. Nós temos o primeiro para a nossa encarnação atual, nós temos o primeiro que é o perispírito. Lá na frente, nós encontramos o corpo mental, onde tem o grande HD do ser humano. Todos os dados ali estão de todas as nossas reencarnações, de todas as nossas escolhas, de todas as nossas vivências da formação de personalidade. Então, as perturbações da alma acontecem em nível de consciência, que é a parte espiritual do ser, enquanto os corpos refletem essa desarmonia. O corpo sente a desarmonia do desequilíbrio da mente, porque esses nódulos energéticos, eles então começam a atrapalhar
o bem-estar do nosso corpo físico. O desequilíbrio, ele é de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Mas existe, sim, uma interferência do que passa à nossa volta e que nos incomodam, e aí nós temos as reações mediante a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas criações mentais, que nada mais é do que a grande energia, né, que nós fabricamos diuturnamente através dos nossos pensamentos. Quando nossas vibrações não estão boas, nós podemos criar miasmas energéticos pelo perispírito. Então, nós sabemos que tem corpo, duplo etérico e perispírito. O perispírito é onde reflete tudo que somos. É o primeiro dado, é o primeiro HD que nós temos. Tudo que nós fazemos está refletido no perispírito. É como se fosse um livro que lá está escrevendo tudo, toda ação tem uma reação. Então, esses miasmas energéticos afetam o perispírito, é o início de uma doença. Esses miasmas impedem a circulação de energia e podem ser responsáveis por dores na região que mais afeta. Ou seja, de acordo com o nosso pensar, ele vai refletindo nos nossos chakras. Cada chakra com seu plexo, eles estão interligados aos nossos órgãos. Se eu mexo muito com meu chakra coronário, eu vou ter problema seríssimo, né? De cabeça. Se eu mexo com meu chakra cardíaco, eu vou estar tendo problema relacionado com coração. Se eu mexo muito com meu chakra do plexo, vai estar relacionado ao meu intestino. Então, assim, e por aí vai. Cada chakra que nós já estudamos, por que nós estudamos minuciosamente? Para entender o processo das doenças. Nós estamos indo para 7 anos de estudos profundos da doutrina, estudos dirigidos pelos espíritos, para que nessa condição de abertura desse entendimento, nós seremos capazes de amanhã voltarmos mais suaves, mais leves, porque estamos aprendendo a fazer novas escolhas. Então, quando essa energia ela fica impactada e que não flui com tanta tranquilidade, essa circulação energética, ela paralisa, ela bloqueia, as dores que nós temos mediante os nossos corpos, ela advém desse bloqueio energético. Ah, eu ando com as dores nas costas terrível, eu não sei o que é, vai no médico, faz exame, trata, não cura, não tem remédio. Nada mais é do que uma circulação de energia que está bloqueado, de acordo com a nossa atitude, os nossos pensamentos, a nossa postura. Ah, eu estou com um problema sério nas minhas pernas. É uma dor crônica que não tem remédio, não tem médico que eu não consigo chegar e o médico não dá um diagnóstico. Por quê? Porque ali já tem tumores energéticos que impede a circulação da energia. Então, os tumores estão ali e as dores estão ali. O que fazer? Aprender a conhecer o corpo, aprender a pensar, né? Fazer essa reforma de base para fazer toda essa limpeza energética, para fluir essa energia pesada que, de certa forma, está ali acumulada, bloqueando. Não apenas isso, mas quando nossa vibração está baixa, podemos atrair espíritos que estão na mesma vibração. Por que é que nós passamos quase 6 meses estudando o que é sintonia, o que é frequência vibratória, o que é vibração, como é que é ondas mentais, é ondas longas, médias, curtas, né? Nós estudamos física para entender, porque nós somos todo vamos dizer assim, um legado, né, de todas as matérias. O nosso corpo, ele flui no conhecimento de todas as práticas, da matemática, da física, da química, da biologia, enfim, né, do social, da convivência, da transformação, do tato, do sentido, dos órgãos sensoriais. Então, esses conhecimentos é que nos oportuniza entender quem somos e como transformar a nós mesmos,
para que possamos adquirir essa capacidade de evoluir, de sensibilizar, de ter empatia, de buscar novos aprendizados através de boas leituras, de bons filmes, de bom comportamento, de boa conduta mental, aprender a pensar coisas boas, encher a mente de coisas construtivas, de fazer o bem, porque o bem alegra a alma, o bem que a gente faz para o outro, para si faz. Então, são tantas situações que nós estamos aprendendo mediante a doutrina espírita e através dos ensinamentos do Cristo, do seu Evangelho, que a gente vai começando a ter uma vibração diferenciada. E essa vibração diferenciada é que nos traz o conforto para enfrentar as dificuldades e, acima de tudo, enfrentar as nossas doenças. Sinais e características de doenças espirituais. Tá? Isso aqui é de uma forma generalizada. Cada caso é um caso. Nós estamos expondo os assuntos. Insônia. Se acaso vem tendo insônia ou dificuldades para pegar no sono por longos períodos de tempo, pode ser espiritual, já que o sono envolve o afrouxamento do laço com o espírito que o permite vagar por outros planos. Nós sabemos que na hora que nós deitamos para descansar o corpo físico, o nosso espírito não precisa dormir. Então, ele desliga e, através do cordão de prata, ele fica ligado ao corpo e ele vaga, ele sai. Para onde? Para onde nós temos uma energia pensante. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós estamos acostumados, é para esses lugares que nós vamos. Então, o espírito, quando ele afrouxa e que ele se liberta, ele emancipa. Nessa emancipação, ele vai às visitações daquilo que mais lhe atrai, né? Sintonia com sintonia. Onde nós sintonizamos? Na hora de deitar. O que é que nós estamos pensando? Por que que pede tanto para orar e vigiar? Fazer uma oração quando a gente for dormir? Preparar para essa viagem noturna que fazemos todos os dias. Nós saímos do nosso corpo físico. Nessa emancipação, a gente visita parentes, a gente vai para palestras, a gente vai dar palestra, a gente vai para lugares onde nós estamos nesses campos, né, em torno da Terra, lugares que precisam da energia animal, lugares que precisam de oração, lugares para se ajudar. Na verdade, é isso. Assim também como podemos sair para curtir os nossos vícios, né? Para lugares, para dançar, para beber, para fumar, né? Então, assim, tem N situações que nós fazemos quando estamos soltos, emancipados, porque nós somos a nossa essência, o nosso ser. Então, isso ocorre para que possamos descansar o corpo físico durante esse período. Por isso, quando estamos com o campo vibracional desequilibrado, pode acabar tendo impacto no sono. Dessa forma, o momento de dormir pode ser marcado por ansiedade, palpitações e aí até mesmo a insônia. Eu me lembro de um livro em que a criatura ela estava obsediada e o obsessor, sabendo dessa facilidade do afrouxamento, da emancipação do espírito da carne, ele já ficava praticamente sentado na cama, esperando a criatura encarnada afrouxar os seus laços para ele fazer as suas cobranças. E essa criatura ainda, muito imatura, não tendo conhecimento da doutrina e nem o que se passava, ele passou a não dormir, porque na hora que ele dormia, que ele afrouxava os seus laços, ele via o obsessor. E ele, por muito medo que ele tinha desse obsessor, o que ele fazia? Ele não dormia. Ele ficava praticamente sentado, deitado na cama, vendo o que estava acontecendo, mas não deixava afrouxar os laços para ele sair. Aí ele entra num processo de doença mesmo, porque o obsessor ficava ali esperando ele sair para pegar. Era um processo do passado, de uma vingança muito grande, e ele descobriu que a pessoa estava encarnada, e então ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos. E nós sabemos que o ser, quando ele está desencarnado, ele tem um ponto muito positivo em relação a nós encarnados. É porque ele pode ficar 25 horas nos observando, nos conhece muito bem,
porque faz uma leitura diuturnamente dos nossos pensamentos, sabe onde é que está direitinho as nossas mazelas, né? Que a gente costuma brincar, como o Breno fala, é aquela brasa, e ele começa a soprar aquela brasinha para que aquilo ali possa incendiar e a criatura cair, né? Porque ela vai, então, ser assediada, ela vai ser manipulada mentalmente para que ocorra ali, então, o vestígio da vingança daquele desencarnado para com o encarnado. Mas só para esclarecimento, o processo de obsessão ele pode ser de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado para desencarnado e desencarnado com desencarnado. Então, ela abre um leque de informações. Sempre estamos ligados às mentes daqueles que estão em sintonia conosco. Gente, qualquer coisa vai parando aí, viu? Para tiver alguma dúvida, para perguntar. Os caminhos parecem estar fechados. São algumas características que nós estamos colocando aqui de pessoas que estão com processo de obsessão ou que estão com problemas espirituais. Se acaso sente que está em um período, né, da sua vida em que nada dá certo, tudo que você tenta dá errado, você está tendo um sinal de um bloqueio espiritual. Já que quando essa vibração está elevada, isso afeta diretamente nossa capacidade de manifestação. Quando a pessoa está com a vibração baixa, ela desequilibra, né? Ela desequilibra e passa a ter uma sensação de bloqueio. Perde emprego, termina com o namoro, acaba com o casamento, coisas dentro de casa começam a queimar, né? Chuveiro queima, ferro queima, acontece uma desordem, tudo dá errado. Por quê? Porque os caminhos parecem estar fechados. Nada flui. Mas por que acontece isso? Porque a pessoa está com um bloqueio espiritual. Tá, mas de quem que é a culpa? Dela. Ou seja, nossa. Ninguém tem culpa do que nos acontece. Nós somos co-construtores de nossa vida. Nós somos culpados de tudo que nos acontece. Coisas boas, ótimo. Coisas ruins, também. Então, quando essa porta, né, se emperra em um bloqueio, que tudo dá errado, é hora de repensar. Dá um passo atrás, acalma, observa tudo que está em volta e começa a se olhar. Tira o pano, né? Deixa a cortina cair. O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo? Como é que eu estou usando a minha energia mental? Como é que está o meu dia? Como é que está a minha convivência com as pessoas? Eu estou batendo de frente, estou dando pancada, estou desejando muito mal. Então, é um momento de você se sentir, sabe? Se observar. Aí você vai encontrar as respostas. O que que nós fazemos? Ah, mas Deus tá me matando desse jeito, tá doido, um karma pesado, é uma coisa, efeito dominó, quando vem tudo de uma vez só. O bloqueio, né? Os caminhos estão fechados. Culpa de quem? Culpa de quem está com o caminho fechado. Então, é reação. Desenvolver vícios é outra situação que ocorre, né? Quando a pessoa está com vibração muito baixa, porque nesse afrouxamento do sono, eles vêm e começam, então, a incentivar o vício. Então, os vícios também podem ser influências espirituais, a serem sugestionados por espírito de vibração inferior. Vamos beber, vamos sair, vamos beber, ó, um cigarrinho aqui, ó, que acalma, tranquiliza, né? Um papo, jogar a conversa fora. Ah, não vou jogar, quem sabe você ganha um dinheirinho aqui. Vamos usar droga, moço, ó, emancipar, ficar feliz, né? Ficar light. Ou então vão comer demais. Come que passa mal. Então, todos os vícios, eles são vícios externos e internos. Porque o que é o vício interno? Pensar mal, né? Começa a criar atrito dentro de casa, com os irmãos, com o pai, com a mãe, no trabalho, começa a embirrar com o colega de trabalho, e aí começa a afetar. Então, esses vícios são mentais e também pode reverberar na situação de atitudes como jogar, fumar, usar droga, comer em demasia, beber. Então, são vícios que muitas vezes são criados
e são desenvolvidos no processo da obsessão ou da influenciação espiritual, porque são seres que estão realmente fracos, estão sugestionados. Dores e sensações que não conseguem ser explicadas. Dores e sensações de desconforto que não possuem explicação física pode ter causa espiritual. Quando a vibração está desequilibrada, pode ocorrer acúmulo de energia ou até se formarem nódulos energéticos. Eles são responsáveis por causar tensão e dores, por não permitir a energia circular naturalmente. Então, vem a formação dos bloqueios, a formação primeiro dos nódulos energéticos. Esses nódulos energéticos bloqueando, você acumula essa energia e no bloqueio, essa sensação de dor, ela está dentro daquele órgão que está sendo feito o bloqueio, porque o bloqueio ele é feito nos chakras. Nós temos os 7 chakras, né? Que está aí, ó, na representação do nosso equilíbrio. Quando um desses chakras começa a entrar em desequilíbrio, eles começam a desalinhar. E isso pode chegar aos 7 processos, aos 7 corpos físicos, os corpos sutis. Que aí já é aquele processo daquela obsessão que a pessoa perde noção de quem é de verdade. Então, esses acúmulos energéticos, ele vai ocorrendo, né, para que a pessoa entre no processo de dor. A pessoa tem dor de cabeça, a pessoa tem dor nas pernas, a pessoa tem dor nas costas, a pessoa tem dor no braço, aí vai no médico, faz tudo quanto é exame, não consigo enxergar o que está acontecendo. Ah, mas é dor. Ah, você está com fibromialgia. O que é a fibromialgia? É dores em todos os lugares que você não consegue ter uma explicação. Nada mais é do que o acúmulo de energia, onde bloqueia os chakras. Bloqueando os chakras, obviamente, não flui a energia devida em todo o corpo, soma, que é o corpo físico, e os 7 corpos sutis. Isso aí vai resultar em um processo dolorido. Apesar disso, é importante nunca dispensar acompanhamento e consulta ao médico. Os conflitos emocionais, o sentimento de impotência e a falta de amor podem ter efeitos nocivos sobre o funcionamento dos principais chakras. Então, nós temos que... Por que precisamos estudar o chakra? Para entender que isso aí nada mais é do que rodas de força energética que nos possibilita o processo da reencarnação, para que a gente possa adquirir essa capacidade, através dos chakras, buscar ou vislumbrar a energia divina, que é através do coronário, e essa energia ela vai dissipando todas as dificuldades que temos, porque a energia, quando ela flui, ela limpa, ela vem como a água, que limpa toda a sujeira. Mas quando a gente permite que essa energia vai acumulando, ela vai paralisando. É tanto que, quando a gente estuda sobre os chakras, o processo de aceleramento dos chakras, ele é ruim, e o desaceleramento, que é essas nódulos energéticos, também é ruim. E qual que é o equilíbrio? Eles funcionam como um relógio. Cada um tem determinadas quantidades de pétalas. Roda para a direita e para a esquerda. Quando esse processo ele desequilibra, nós estamos num bloqueio de energia e não fluindo, vem então o adoecimento, tá? Experiências negativas com causas espirituais. Quando estamos com a vibração baixa, atraímos situações negativas para nós. Isso é óbvio, né, gente? Por isso se vem passando por situações muito negativas, como acidentes, infortúnios, perda de emprego e tantos outros. Já que, dependendo da energia que enviamos, acabamos atraindo vibrações no mesmo nível. Por quê? Sintonia, frequência e vibração. Se você está sintonizado, né? Vamos supor, eu estou ligado à televisão, eu quero assistir a Bandeirante. Mas se eu estiver na Globo, eu não vou assistir as notícias da Bandeirante. Por quê? Porque eu não estou sintonizado. Eu tenho que ir para aquele canal, eu tenho que sintonizar aquele canal. Então, nós somos assim.
Se eu estou sintonizado em energia negativa, eu estou vibrando na energia negativa. Então, essa energia, ao meu derredor, ela também vai atrair esse mesmo teor energético, energia negativa. Se eu vibro mais alto e busco a energia de bondade, de amor, de fraternidade, eu também me envolvo com essa energia. E nós, por sermos pessoas humanas, habitantes ainda desse planeta em desenvolvimento de prova e expiação, nós temos um processo muito sério, que é o coração nosso, as batidas do nosso coração reverberam a nossa vida. Ora em cima, embaixo, em cima e embaixo. Né? Aquele movimento que o coração faz, aquilo é vida. E é a proposta. Quando estamos embaixo, estamos em vibração baixa, quando estamos em alta, em vibração alta. Ou seja, nós estamos sempre tendo essas coordenadas, negativo, positivo, para a gente entender que nós não temos a capacidade de direcionar a nossa mente e estarmos diuturnamente em vibração alta, porque nós não temos essa capacidade mental ainda, mas vamos ter um dia. Então, essa energia ela vai reverberando de acordo com a minha sintonia. Perdão. Então, o mesmo nível que eu emito, eu recebo. O que eu recebo, eu emito. Então, a gente entra nessa faixa de doação, de troca. Quando o bloqueio de energias vitais permanece prolongadamente, surgem as doenças graves, físicas e emocionais. O que é energia vital? É a energia da vida. Se eu a sujo, se eu a bloqueio, se eu faço com que crie os nódulos energéticos, eu estou, então, apagando a minha vela da energia vital. Eu estou entrando num processo de suicídio. Fumar é suicídio, beber é suicídio, comer em demasia é suicídio. Quando a gente começa a estudar, tudo que nós fazemos em desequilíbrio ao nosso corpo físico é suicídio. Tudo que nós fazemos em relação à nossa mente, viciar, né? Viciar, vamos colocar uma situação, sexo exageradamente, desequilibradamente, diariamente, com vários tipos de pessoa. Isso é um processo seríssimo, seríssimo. Nós estamos sujando a nossa energia, nós estamos lidando com energias de outras pessoas, e nós sabemos que quando você está próximo de alguém, há uma troca energética. Você pode até afastar da pessoa, mas vai demorar um tempo para que aquela energia que está inserida na sua aura, ela saia. Tanto a sua para com a pessoa, quanto a da pessoa para com você. Não é assim, eu separei de fulano, tem nada. Tem muita coisa a ver ainda, porque ainda fica esses miasmas até exterminar completamente. Então, esses bloqueios de energia vitais, quando ele é prolongado, aí é que vem as nossas doenças. Então, a gente percebe o tanto que Jesus é maravilhoso, o tanto que ele é fraterno e bondoso, que nos possibilita ter um tempo grande para que a gente aprenda a vivenciar coisas boas, a derrubar as nossas montanhas do egoísmo, da não fraternidade, do não perdão. Ele vai nos ensinando para que do nosso orgulho, para que a gente possa se tranquilizar, aliviar, para que a doença não venha de fato, que a doença fique só no espírito e que a gente faça essa limpeza energética. Nos ensina há quanto 1000 anos Jesus está nos ensinando. Desde a época que nós estamos lá na Môndona e viemos caminhando nos mundos espirituais, nos reinos e até agora, e a gente ainda não aprendeu. Mas é ser paciente, né? É aprender, é ler, é estudar. Eu sempre bato na tecla: espírita que não estuda não vai para frente, ele não caminha. Qual é o significado das enfermidades ou acidentes inesperados, carência afetiva, dificuldades econômicas? Aí tem a foto do filme, né? Nosso Lar. São meios utilizados para despertar da anestesia da ilusão ou da intoxicação do orgulho, do egoísmo, da cólera e por aí afora, né? E que muitos se submetem. Ou seja, nós nos submetemos a essas energias. Então, muitas vezes, as dificuldades, a dor, ela vem como um alento.
ela vem como uma forma de fazer uma descarga, né? Peraí, vamos acordar essa pessoa? Ela está anestesiada, ela está na ignorância, ela está olhando só o mundo da ilusão. Então, é para desintoxicar as nossas mazelas. Tá bom? Nós vamos ficar por aqui. Aí vai vir a sonolência. Deixa eu ver quantos que falta aqui. Eu não posso demorar muito, né, gente? Porque agora eu entro na faculdade, fica mais difícil. Então, nós vamos ficar aqui. Na próxima aula, a gente vai terminando. Hoje, isso aqui não estava dentro do propósito, mas quando eu sentei aqui, que eu fiz oração, veio tudo isso para eu poder falar, né? Que são as doenças espirituais e tantas outras. E aí a gente vai abrindo esse espaço para poder conhecer, para aprender, para melhorar. Então, eu agradeço a todos vocês, pela paciência.